Salve telanautas, Heitor Teixeira aqui trazendo o review recapitulado de Star Trek Lower Decks com o episódio Reflections ou Reflexos. Se o ritmo e a proposta continuam tão divertidas e cheias de bom humor como nos capítulos anteriores da temporada, eu diria que o objetivo alcançado aqui teve um lado psicológico um tanto mais profundo, já que nós embarcamos em um tipo de viagem de conhecimento pessoal, onde alguns paradigmas serão postos à prova e a origem de alguns comportamentos também receberão uma atenção especial. Para um episódio que fala sobre motivações e sobre a essência dos já conhecidos personagens da série, até que eles conseguiram abordar o tema de forma leve sem deixar a relevância de lado. Como nossa história pregressa nos define e como é possível conciliar diferentes momentos e versões de nós mesmos. O episódio trata também sobre um mistério que já vem recebendo atenção desde a primeira temporada. Dessa forma, nós temos episódios com historinhas fechadas, mas também temos elementos que vêm amadurecendo aos poucos lá no background. Mesmo com um foco evidente em cima do Rutherford, todos os costumeiros personagens tiveram tempo para aparecer e contribuir de modo bastante equilibrado, ainda que uma dúvida tenha ficado plantada bem lá no final do episódio. Para quem há tempos acompanha o canal e para os recém-chegados também, eu peço que deixem o like, que ajuda bastante. Curte esse tipo de conteúdo? Então inscreva-se e ative as notificações, assim vocês são sempre avisados dos novos lançamentos antes de todo mundo. Lembrando que tem o momento dos telanautas com a participação da audiência lá no fim do vídeo. Chegamos então na parte onde eu recapitulo cada ponto, comentando os detalhes, então estejam avisados quanto a spoilers. O alferes Samantha Rutherford tá dormindo no seu beliche no corredor do deck inferior da Cerritos. E no seu sonho, ele tenta impedir que um motor superaquecido exploda. Seu reflexo no painel de controle ainda não tem seu implante cibernético Vulcano. Ele não tem sucesso na tentativa e o motor explode. E quando acorda, o seu gritinho de susto espanta o tripulante Fedorov, o maluco que toda hora passa só de toalha. A Cerritos está em Tulgana 4 para atualizar os sistemas de energia do consulado da Federação, e por se tratar de um trabalho simples, a equipe da Cerritos vai conseguir dar conta das suas cotas de serviço. Os alferes Mariner e Boimler foram designados para cuidar de um stand de recrutamento da frota estelar. A Mariner, é claro, acha aquilo uma tarefa chata demais e obviamente não consegue ficar sem reclamar. Atende nota algo estranho e pergunta pro Rutherford se ele tá bem. Esses dois têm uma ligação pessoal bastante forte e sentem quando algo tá fora do comum com o outro. Ele conta sobre o pesadelo e ela examina e identifica algumas memórias de longo prazo presas no buffer do implante, e quando oferece para limpar o cache, ele aceita. Depois ela sugere que ele tente tirar uma soneca. Em outro canto, o Boimler e a Mariner carregam a nave auxiliar com as coisas do stand de recrutamento. No planeta, haverão outros stands representando outros tantos assuntos diversos, mas a Mariner tá achando tudo aquilo um saco de verdade. O comandante Hanson ouve as reclamações dela e diz que ficará de olho nela ao longo do dia todo. Qualquer falha em cumprir os deveres dessas atribuições tão simples fará com que ela seja transferida para a Base Estelar 80, o que é tipo um tremendo fim de carreira, já que a reputação do lugar é péssima e assusta qualquer um, funcionando meio que como uma ameaça do tipo velho do saco. No dormitório, o Rutherford vai tirar a sua soneca, só que em vez disso, o seu implante acende vermelho, já dando a pista de que vem algo meio sinistro pela frente. Ele tá com uma dor de cabeça atípica e logo fica claro que ele não reconhece onde tá e nem tem memórias da Cerritos. Conferindo o mapa da nave, ele se pergunta como foi parar em uma nave classe Califórnia. E o computador responde. Xiii. O Rutherford malvado diz ao computador para calar a boca e vê o seu reflexo na janela. O reflexo é o nosso Rutherford bonzinho, que quer saber o que está acontecendo e exige que o controle do seu corpo seja entregue de volta. A outra versão do Rutherford retruca que aquele corpo é dele, enquanto o reflexo do bem tenta pedir ajuda a um membro da tripulação da Cerritos que está passando no corredor, dizendo que um alienígena anafásico roubou seu corpo, mas ela não pode ouvi-lo. No planeta, o Boimler e a Mariner estão lá no stand da frota e ela tá tentando de verdade aturar aquilo ali, mas a mulher no stand do lado, que representa a Associação dos Arqueólogos Independentes, não tá facilitando e faz uma provocação atrás da outra. Sim, claro, todos nós sabemos o quão excitante é a vida de um arqueólogo em Star Trek, não é mesmo?
De volta na nave, o Rutherford Bad Boy continua trocando as suas farpas mentais com a sua contraparte mental. Quando a Alferes Barnes se aproxima, o nosso Rutherford, que já havia tido alguns encontros com ela e mesmo com a coisa não indo pra frente, eles tinham seguido por caminhos amigáveis. Já o Rutherford espírito de porco não a reconhece e, seguindo o seu jeitão chauvinista, machista, sexista e taxista, flerta com ela de uma maneira lasciva e super desrespeitosa, fazendo com que ela acabe indo embora em lágrimas. Tadinha da moça. Inocentemente, o Good Rutherford diz que precisa da ajuda da Tandy e o Evil Rutherford acaba se interessando em ir procurar por ela. Ele a encontra na costumeira área de Reparos 5, que meio que é um ponto de encontro para essa turma, onde ela está estudando uma planta de Omicron 73, que na série clássica aparece no episódio em que o Spock é borrifado pelos seus esporos e acaba deixando o seu lado emocional e irracional vir à tona, o que é uma referência que tem tudo a ver com a proposta desse episódio aqui. Eles interagem de um jeito meio constrangedor, enquanto o conhecido Rutherford, na sua versão gente boa, que está preso e não pode ser ouvido por ninguém fora da mente, que está atualmente ativa no corpo, percebe que ao causar danos ao implante, ainda que não sejam danos físicos de verdade, isso fará com que o outro experimente os efeitos. A troca de insultos com o reflexo acontece de forma a lembrar bastante o drama do Sméagol do Senhor dos Anéis, dando a Tandy a chance de notar que algo tá muito errado com o amigo. Eu não falei que eles têm uma conexão forte? Pois é, olha aí. Ela então chama uma equipe médica de emergência para ajudar. Uma coisa que eu sempre gostei bastante em Star Trek é que mesmo quando alguém pisa feio na bola, acaba recebendo sempre o benefício da dúvida, sempre tendo alguém para notar que aquele comportamento não representa o comum e ajudar. No mercado, a Mariner tenta retribuir o desaforo, interferindo com o recrutamento da arqueóloga. E lhe pergunta por que ela não rouba logo algo do museu de antiguidades que tem ali nas proximidades. Em meio a todo o papo de insultos à Frota Estelar, a moça revela que era da Frota Estelar e se apresenta como Petra Aberdeen. Curioso, o Boimler procura por ela no pad e o entrega pra amiga. A Mariner tá impressionada que a Aberdeen tenha servido na Victory. Ela deve ter estragado tudo, pensa logo, mas a tal Aberdeen rebate contando as vantagens de um estilo de vida independente. A Aberdeen acusa a Frota Estelar de ser uma organização militar. É engraçado como esse episódio coloca na boca dos personagens coisas que são discutidas pelos fãs há décadas, como se a frota é militar ou não, e ainda a enorme quantidade de uniformes diferentes que aparecem o tempo todo. O Rutherford surtado está sendo perseguido pela Tandy, a doutora T'Ana e o tenente Shax. Na sala de transporte, ele nocauteia o chefe Lang, mas não consegue escapar por causa do campo de íons do planeta, enquanto o Shax o encurrala. Ele zomba do apelido Baby Bear e arranja outro lugar para se teletransportar, já que a atmosfera do planeta não afeta uma viagem para dentro da própria Cerritos. Então, ele vai para a doca privada do iate da capitã, com o qual ele pretende fugir. No entanto, o Rutherford interno frustra os seus planos, perfurando, entre aspas, o implante, atrasando-o e dando a Shax tempo suficiente para atordoar ambos os Rutherfords com o phaser em tonteio. Na enfermaria, a capitã e a Tandy se juntam à doutora ao lado da cama do Rutherford. As leituras indicam que não há nenhuma presença anafásica e que ele ainda é ele mesmo. No entanto, suas memórias e personalidade são de uma década atrás. A doutora compara a situação a um backup que veio à tona no cérebro. A Tandy está preocupada que ela possa ter sido a responsável ao limpar o cache do implante, mas a doutora afirma que a atividade cerebral está acontecendo e eles só podem esperar e ver qual Rutherford estará no controle quando ele acordar. Dentro da cabeça do Rutherford, ambas as versões acordam lado a lado. Elas estão dentro de uma espécie de vazio e o Rutherford que a gente conhece se liga que o outro é uma versão anterior de si mesmo. E esse demonstra que eles podem manifestar o que quiserem na sua mente, como quem rabisca em uma lousa. Eles estão presos no subconsciente. Quem emergir dali será a personalidade dominante e irá assumir o controle do corpo. Eles visualizam a oficina de reparos onde aconteceu o acidente que fez ele precisar do implante. A nave Sampaguita é impressionante, mas ele não se lembra de tê-la construído. Isso é porque suas memórias foram apagadas com o implante, mas o seu outro eu acha que o implante foi para ajudar com coisas de engenharia. E é aí que a memória com as figuras sombrias, que apareceram na segunda temporada, afirmam que o desejo do Rutherford de obter o implante estaria programado, fazendo ele achar que escolheu aquilo. Sinistro. Na paisagem mental,
mental, a personalidade mais antiga diz que o cérebro é complicado demais para ser apagado como um computador e por isso o seu lado descolado foi guardado. Falhas anteriores no implante, como os programas que se voltam contra ele, tipo o Badge no holodeck e o Papo das Peras, são revelados como essa personalidade original tentando retomar o controle desde a primeira temporada. Então, eles vão ter que dar um jeito de ver qual dos dois vai assumir o controle. Eles lutam, mas tentar resolver qualquer coisa na base da porrada não vai resolver nada. Eles estão na sua antiga garagem porque ele fazia isso escondido da academia da Frota Estelar para poder construir naves de corrida, já que era proibido pelo regulamento da frota os alunos trabalharem com um núcleo de dobra antes da formatura. A versão mais sensata acha que o regulamento faz sentido. Afinal, esse tipo de coisa pode dar errado. Veja como é curioso, estamos falando basicamente da mesma pessoa, mas em momentos diferentes da vida, onde as personalidades tiveram oportunidades que geraram pontos de vista tão diferentes que chegam a ser antagônicos. Só que ele fazia mais do que mexer com núcleos de dobra. Ele financiava tudo isso vencendo corridas ilegais que passam pela zona neutra. Se liga na mancada. E para decidir qual dos dois vai assumir o controle, eles concordam com uma corrida simulada aí mesmo dentro da mente. No mercado, a tensão entre a Aberdeen e a Mariner continuam aumentando. Uma dupla de colecionadores param no estande da Frota Estelar para tirar sarro. O Boimler tenta acalmar as coisas, mas também chegam os teóricos da conspiração que zombam ainda mais. E seguindo aquela coisa de abordar temas que são comentados pelos fãs, bem aqui no mundo real, eles trazem à tona uma série de assuntos sobre elementos espalhados da franquia. E a Aberdeen lá se divertindo com a miséria dos vizinhos. Os Rutherfords constroem suas naves para participar da competição. Um completa a Sampaguita e o outro constrói uma cópia da Delta Flyer, criada por Tom Paris em Voyager. Um par de cientistas do posto avançado se aproxima do estande da Frota Estelar e um deles arranca o pin do colarinho do Boimler. Aí ele perde a compostura e fica virado no siri, porque tudo tem limite nessa vida. E chega. O Boimler começa a virar as mesas e a correr pelo mercado, gritando na cara de todos que zombaram deles ao longo do dia, desabafando tudo que tem dentro do peito e sem perceber, ele cria uma distração a qual a Aberdeen aproveita para entrar no museu que tem ali. O que ficou mega mal explicado porque o tumulto que tá rolando na rua não deveria ter nada a ver com a segurança interna do tal museu, mas hey, é Lower Decks, tá tudo certo. E quando você achava que a perda do controle do Boimler iria por tudo a perder, a confiança dele acaba inspirando muitos transeuntes a se inscreverem na Frota Estelar. Dentro da paisagem mental, a Sampaguita e a Delta Flyer estão prontas e no ponto de largada. Logo, as duas naves saem correndo em competição acirrada pela zona neutra virtual, mas uma nave romulana aparece e começa a atirar em ambas. Aí a gente descobre que a Delta Flyer está sendo tripulada não apenas pelo capitão Rutherford, mas também por seus companheiros do turno beta, com o outro protestando que imaginar uma tripulação não é justo. O nosso Rutherford relembra então que ele disse que valia tudo. Lá embaixo, o Handsome chega esperando encontrar a Mariner fazendo algo errado, mas em vez disso, ela tá distribuindo contente da vida os pads para os interessados em ingressar na Frota Estelar. Então a atenção dele se volta pro Boimler, que tá pisando na cabine dos cientistas do posto avançado, enquanto grita que falhou no Kobayashi Maru 17 vezes. E quarta pra Sampaguita, que é criticamente danificada pela ave de guerra, mas a tripulação da Delta Flyer consegue resgatar o seu ocupante usando o teletransporte antes de fugir, já que a essa altura a corrida já não importa mais. Eu achei esse um momento bastante tocante, se a gente parar para pensar que aquilo tudo tá acontecendo dentro da mente do Rutherford sem interferência externa. Aquele é um momento de reconhecimento do valor dos amigos e tudo de positivo que foi construído por ele após ter passado pelos eventos traumáticos que o levaram a ser obrigado a usar o implante. Ele é genuinamente um cara do bem, não importa quem ele tenha sido lá atrás. Então eles se conciliam e a dupla retorna ao vazio da paisagem mental. Rutherford pergunta se eles podem se fundir, mas a versão antiga fica satisfeita de ver o que o seu novo eu conseguiu ao crescer e evoluir como pessoa. Aparentemente ele conseguiu se livrar de todo aquele ódio que tinha no coração e isso é uma coisa ótima. Antes de desaparecer, ele dá um jeito de dividir uma memória e diz: lembre-se, bem ao estilo do que rola com o Spock e o McCoy em Star Trek 2. Depois da explosão
explosão que o feriu, ele foi resgatado por um indivíduo ainda não identificado. E isso os vai atrasar por anos, e em seguida, um terceiro indivíduo ordena apagar tudo o que tem a ver com ele ou com o programa. O implante faz parte de uma mentira. Eles se despedem e a sua versão antiga desaparece. Ele acorda na enfermaria e lá tá a verdadeira Tandy, que o abraça feliz por ter o amigo de volta. É uma cena fofinha. Mais tarde, o Hanson e o Tenente Keishon escoltam o Boimler pelo corredor, que pergunta se será enviado para a base estelar 80, e o Hanson diz que aquele lugar é um inferno. O Keishon concorda. Coulthard quando se afogou no pântano. O comandante garante que ele só passará uma noite na cela, nada demais, e admite que ficou impressionado com o Boimler defendendo a frota estelar e diz que eles devem tomar um drink quando ele sair. Isso, de certa forma, tem a ver com o episódio da nova geração em que o Q dá uma nova chance ao Picard, para evitar um confronto com os nausicanos e assim manter o seu coração humano original. Mas, ao evitar a briga, ele não apenas deixa de ser ferido, como descobre que, sem o nível certo de agressividade e determinação, o seu progresso na frota teria sido bem diferente, com ele nunca de fato tendo chegado a se tornar o capitão que nós viríamos a aprender a amar e a admirar. Na cela, o Boimler sorri por estar na presença dos amigos, enquanto o Rutherford e a Tandy especulam sobre qual oficial superior da frota estelar seria responsável por tudo aquilo. Então, com o Boimler na cadeia, fica por conta da Mariner fazer o registro pessoal da missão. Enquanto ela grava o registro no seu beliche, é interrompida por uma transmissão da arqueóloga Aberdeen, que admite que ela estava certa, tendo instigado a distração para roubar o cajado do Grande Nagus dos Ferengi do museu. E faz um convite para Mariner se juntar a ela. Mas essa diz que não está interessada, mas ela salva as informações de contato da Aberdeen do mesmo jeito em seu pad, tendo claramente ficado tentada pela proposta. Ela nunca se encaixou perfeitamente na frota estelar, por mais que seja extremamente capaz, e nessa temporada a sua carreira tá meio que por um fio, dependendo da boa vontade do Hanson. Então é claro que ela vai ficar balançada quando uma alternativa assim se apresenta. Enquanto a Cerritos vai embora, ela fica refletindo sobre aquilo. Foram muitos elementos bacanas nesse episódio que tem uma carga psicológica tão profunda, mesmo que tudo tenha sido tratado de forma leve e sem pesar a mão, deixando a experiência se perder em um dramalhão de qualquer tipo. Eu gostei bastante. E vocês, querem participar enviando o pensamento de vocês para ser compartilhado aqui no programa? Então façam como o José Aguiar, que mandou um Responda 2 pontos pra gente sobre o episódio passado. Deste eu gostei. Boa avaliação sua de que se pode relaxar trabalhando. Também trabalho com computadores e me divirto trabalhando com isso. Logicamente nem sempre é possível, mas às vezes parar um pouco o ritmo é necessário, porque você acha que eu adoro o universo de Star Trek. Seja sempre bem-vindo, José. É verdade, Star Trek é incrível e sempre traz algo de bacana pra gente raciocinar. E olha aí o paralelo, o que tem de gente que acha chato por ser cerebral demais, atrai outros justamente pelo conteúdo inteligente. Ou seja, diferentes pontos de vista, assim como a questão do relaxamento dos engenheiros no episódio anterior. Forte abraço pra você. Ontem eu lancei o vídeo comentando a estreia da nova série de Star Wars Andor. Fica então a recomendação. Eu espero que vocês tenham curtido esse vídeo. Eu vou ficando por aqui. Um forte abraço, galera, e até mais.